Olá, professor. Eu sou o Pedro Henrique Carreto Moraes, RA 186379, e essa daqui é a apresentação da entrega final do grupo 01 para a matéria SI 401B, Programação para o Web. Bom, de primeiro momento eu quero começar a mostrar a parte de cadastro. Nosso banco está limpo, está vazio. Então eu vou começar com um exemplo e também mostrar as restrições que impactam no cadastro. Então, com todos os dados preenchidos, o comum é a gente conseguir realizar o cadastro, registrado com sucesso. Nosso registro veio para o banco. Ah, algumas das restrições impactam no CPF, então eu não consigo cadastrar um mesmo CPF. CPF já cadastrado. Eu não consigo com um mesmo e-mail. E-mail já cadastrado. E eu não consigo com o mesmo nome de usuário de algum outro usuário. Fora isso, qualquer uma das outras condições é válida e o usuário vai para o banco. Aqui no código, então, a gente tem a parte de sign-up, que é a parte de registro. Basicamente, no nosso PHP a gente declara as variáveis pertencentes ao banco de dados, as variáveis que a gente vai receber pelo método post lá do JS, a parte que conecta no banco de dados, a parte de cadastro no banco de dados, com todas as possíveis restrições já preenchidas. Caso não caia nenhuma restrição, a gente consegue inserir lá no banco a parte que envia os dados para a página de PHP para fazer a inserção no banco de dados é através do checkforms.js. Aqui a gente tem toda a validação do que está sendo preenchido lá no formulário. E a nossa requisição via Ajax, pelo XHTTP, para uma página .php via post, com os nossos parâmetros, para que seja recebido nessa parte e dê seguimento na nossa aplicação. Boa noite, professor. Eu sou Luiz Otávio, RA 240519, e eu vou dar continuidade à apresentação indicando um pouco aqui sobre como vai ser o funcionamento da área de login. Então, iniciando, como a gente tem alguns controles relacionados ao acesso do usuário, caso a gente não preencha todos os campos, é indicado aqui, retornado um erro, indicando ao usuário que preencha todos os campos. Caso a gente preencha, mas o usuário não esteja cadastrado no banco de dados, como a gente pode ver aqui, que o único usuário que a gente tem no momento é o Pedro, com a senha 123. Então, aqui, caso a gente tente qualquer outro usuário, é retornado um erro. Caso a gente tente o Pedro com uma senha qualquer, também é retornado. Finalmente, ao tentar o Pedro com a senha e o usuário cadastrados, a gente é redirecionado para a página de jogos, onde a gente deixou aqui o histórico, que no caso que o usuário já tem, como forma de exemplo. Agora, partindo propriamente para o código, eu vou iniciar com o login PHP, que é a parte responsável pelo acesso do usuário. Aqui nós iniciamos com uma sessão start, antes de qualquer tag HTML, para criar ou restaurar a sessão. Em seguida, temos as variáveis relacionadas ao banco de dados, juntamente com as variáveis recebidas via JS, que no caso que a gente precisa aqui para o login é usuário e senha. Seguido da parte referente com a conexão com o banco de dados, terminando com a área onde é feita a checagem se as informações estão ou não no banco. Então aqui é passado uma query onde é checado se o usuário e senha estão no banco. E caso dê certo, nós prosseguimos com a sessão. Caso dê errado, nós retornamos o erro demonstrado. Aqui no login.js, que é a última página que eu vou mostrar, ela é responsável por enviar os dados para a página do PHP e por toda a checagem que foi citada anteriormente relacionados ao login, de preencher todos os campos ou usuário sem incorreto. Então aqui nós temos uma requisição feita via Ajax para a página PHP e após a checagem, esses parâmetros serão retornados para a página PHP para terminar todo o processo do login. Olá, professor. Meu nome é Diogo Silveira dos Santos, RA 188440, e agora eu vou dar prosseguimento explicando como a gente conectou o nosso script do jogo ao banco de dados. Primeiramente, eu vou simular uma partida aqui, só para exemplificar o funcionamento, onde eu vou ganhar. Então, você ganhou. E agora, uma derrota aqui. Você perdeu.
e ele já está puxando do banco, como a gente consegue ver aqui. Como que a gente fez isso? Aqui eu já dei o Ctrl F apenas para facilitar para a gente encontrar o trecho. A gente basicamente abre um try, instancia esse XML HTTP e a gente abre uma request post, passando assíncrono como true, afinal é uma chamada no banco, lá em searchgame.php, que eu vou falar melhor depois. A gente seta os cabeçalhos, faz alguns tratamentos de tempo, configura os parâmetros que a gente vai enviar na request e envia essa solicitação, essa request. A mesma é para a segunda, só que a primeira aqui a gente faz quando a gente vai verificar se a gente ganhou o jogo, e aqui embaixo a gente faz quando a gente vai ver se ele perdeu o jogo. Aí aqui é o mesmo tipo de código, a gente só muda o result que a gente passa, se ele ganhou ou se ele perdeu. E como que está o nosso Insert Game PHP? A gente dá o Session Start para habilitar a sessão, configura aqui as questões do banco, extrai os parâmetros da requisição, tenta conectar no banco. Aqui a gente obtém o ID no banco do usuário, por isso que a gente executa essa query aqui. E por fim a gente cadastra o banco. Aí vale a gente se atentar que a gente vê se é uma vitória ou uma derrota por este campo result. Olá, professor. Eu sou o Israel, RA175037, e eu vou explicar um pouco melhor de como funcionam nossos rankings. Bom, então o nosso Global Ranking, que está nesse arquivo getGlobalRanking.php, primeiramente a gente faz a conexão com o banco de dados, né, passando todos os parâmetros necessários. Aqui dentro do Shrine Cat a gente tenta fazer a conexão e caso haja alguma exceção, a gente captura essa exceção e mostra que a conexão deu falha, né. Em seguida, a gente tem um try and catch para fazer o select do banco de dados, limitando a 10, já que é para a gente mostrar os 10 jogadores com maior ranking dentro da tela de Global Ranking. Então, depois disso, a gente vê se puxou alguma coisa. Então, se a gente tiver mais do que um row count nesse statement, a gente vai entrar num loop para printar todos eles. Aqui vale a pena mencionar que primeiramente a gente verifica também se o Game Mode está no modo Rivotril e seta para X, e em seguida a gente printa como uma row da tabela, né? Por isso que a gente tem essa tag TR, tag TD, para printar todos os resultados que foi encontrado aqui dentro do banco. Essa aqui é a tabela que mostra embaixo da tela do usuário durante a tela de jogo. Então aqui o usuário consegue ver todo o seu histórico. Bom, assim como o anterior, a gente faz a conexão com o banco aqui, só que dessa vez o nosso select é um pouco diferente, a gente pega apenas o do usuário e a gente puxa todos os dados, salva em variável dentro de um while loop e a gente verifica se o usuário ganhou. Caso ele tenha ganhado, a gente printa normalmente, caso não, a gente printa com um background color usando essa hash, que é a vermelha. Aqui a gente pode ver na tela de jogo, a gente tem essa parte de histórico, que é aquele arquivo justamente do Get User History, e podemos ver que os jogos que a pessoa perdeu estão em vermelhos, e as entradas estão em vermelhos, e as que ele ganhou estão verdes, né? Aqui, se a gente for em ranking global, a gente consegue ver justamente aquela parte de Get Global Ranking, então as posições de 1 até 10, que aquela cor nos trouxe, e elencada aqui baseado na maior pontuação. Olá, professor. Eu sou João Vitor Oliveira de Mello, RA17579, e vou falar um pouquinho sobre a edição do perfil. Ela é acessada aqui no menu da esquerda, em Meu Perfil, onde nós temos a visualização de todos os dados do perfil, e a gente pode alterar por aqui o nome, o telefone, o e-mail e a senha no pop-up. Para alterar um dado, a gente precisa inserir uma senha. Caso ela esteja errada, a gente vai ter uma notificação. Caso ela esteja certa, nesse caso eu mudei de Gmail para Hotmail, a gente vai voltar na página. E quando ele estiver aqui, ele já vai ser alterado para Gmail. Aqui no Alterar Senha nós temos um pop-up, onde nós inserimos a senha atual para confirmar. E a nova senha 2 vezes. Se elas não estiverem idênticas, a gente também recebe um aviso. E aqui eu poderia alterar ela, mas eu não vou só por questão de conveniência, já que os outros usuários, nossos colegas, também estão utilizando a mesma conta. Quanto ao código, nós temos basicamente um arquivo PHP e um JS, onde no PHP a gente conecta no banco de dados, verifica o parâmetro changePass passado por post. Caso ele for verdadeiro, quer dizer que o usuário está mudando a senha. Então a gente verifica se a senha coincide com a anterior e dá update na nova senha. Caso não seja, ele estaria alterando alguma informação. Então a gente pode aqui pegar o escrito pelo usuário, confirmar com a senha e atualizar. No Edit Profile, onde a gente faz a chamada desses métodos com o checkFormAdd no caso da edição, fazendo o método com o Ajax, com XHTTP, passando os parâmetros pelo método post, load data do mesmo jeito, onde a gente só recebe a resposta e atualiza na página,
E o change pass, a mesma coisa, mudando o parâmetro change pass para true